Eu sou Andréa Mapa, professora de língua portuguesa, e vou explicar como se resolvem as atividades do PET volume 3 do 7º ano. Falarei sobre as semanas 1 e 2. Nesse PET, nós vamos revisar e reforçar o gênero notícia, que já foi estudado lá no PET volume 1. Se você quiser, pode acessar o cardzinho aqui em cima. Esse izinho é um link para a aula de notícias, que já tem aqui no canal. Você pode assistir, que também vai ajudar bastante a responder essas questões. Número 1. Leia o texto a seguir. Então, nós já temos logo o início de uma notícia. Catar distribui milhões de dólares em ajuda para famílias pobres de Gaza. Centenas de palestinos fizeram filas nos correios da faixa de Gaza para receber a quantia atribuída a cada família, cerca de 100 dólares, por Finance Press, em 27/6/2020. Temos aí a manchete, o título auxiliar ou linha fina e logo depois quem e quando publicou. Letra A. Marque um X para as características do gênero notícia. Se ele fala as características, então é mais de um X que você vai marcar. Aí não são opções, uma não exclui a outra. São características e você vai marcar quais delas fazem parte do gênero notícia. Primeira característica. A estrutura do gênero traz título, o lead e o corpo da notícia. Tá certo? É essa a estrutura do gênero notícia? Se for sim, você marca X. Se não, esquece. Outra. A notícia é um texto de cunho informativo, podendo trazer aspectos descritivos e narrativos. Tá certo? É assim mesmo que tem que ser a notícia? Clara, objetiva, com texto narrativo e descritivo? Sabe o que é um texto narrativo, né? É aquele que conta uma sequência de fatos, uma sequência de acontecimentos. E o descritivo é aquele que tem a descrição de fatos, objetos, pessoas, acontecimentos. Será que isso também faz parte do gênero notícia? Próxima. A circulação desse tipo de texto acontece somente em revistas e jornais. Tá certo? Será? Se tiver, você marca X, senão não marca nada. A linguagem da notícia é formal, clara e objetiva. Se for sim, você marca X. Letra B. Qual foi o tempo verbal empregado na notícia? Você vai voltar lá na notícia. Olha, Catar distribui milhões de dólares para ajuda a famílias pobres em Gaza. E qual é o verbo que foi utilizado? Distribuir. E esse verbo foi flexionado para o presente, para o passado ou para o futuro? Que tempo verbal se costuma usar na manchete? E na linha fina? Centenas de palestinos fizeram fila nos correios da faixa de Gaza para receber a quantia atribuída. Eles já fizeram, vão fazer ainda ou estão fazendo? Presente, passado, futuro? Que tempo verbal foi utilizado aí no subtítulo, na ou linha fina? Você vai responder, na manchete foi utilizado o tempo tal. No subtítulo foi usado o tempo tal. E se aproveita e fala de que modo verbal, né? Se é o modo indicativo, que indica fatos que realmente aconteceram, estão acontecendo ou ainda vão acontecer. Ou se é o modo subjuntivo, depende da vontade de quem está falando. Expressa um desejo, né? O modo subjuntivo, uma possibilidade. Ou se é o modo imperativo, que indica uma ordem, um pedido. Qual desses três modos verbais deve ser? Modo indicativo, modo subjuntivo ou modo imperativo? Número 2. Leia o texto a seguir e responda. Aí nós temos duas notícias, no texto 1 e no texto 2. Texto 1. Brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. E no texto 2, venezuelanos são agredidos e expulsos em Roraima. Você vai ler com atenção os dois textos. Letra A. Qual o fato noticiado no texto 1? O que aconteceu aqui no texto 1? Exatamente. Você já pode, quando é uma pergunta assim, você já pode ir direto na manchete.
Porque a manchete já traz justamente esse resumo, o que é que aconteceu. Olha lá. Brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. Então você vai ler o texto 1 e dizer do que se trata. Letra B. Qual o fato noticiado no texto 2? Olha lá a manchete. Venezuelanos são agredidos e expulsos em Roraima. Será que é muito diferente do que está escrito no texto 1? Ou será que eles falam do mesmo assunto? Vocês vão ler aí. Letra C. O que diferencia os dois textos? Agora, se na letra A e na letra B você respondeu algo muito parecido, ou de repente até a mesma coisa, né? Se eles falam da mesma coisa, o que é que diferencia um do outro? Será que é o ponto de vista? Será que é o enfoque? Será que é a importância dada a um fato ou outro? Lembra lá no PET 1? Você pode dar uma olhada novamente no link aqui da aula sobre notícia. Como são organizadas as informações na notícia de acordo com o seu grau de importância. Lembra daquela pirâmide invertida? Então, se no texto 1 ele deu mais importância ao tal fato, no texto 2 ele deu mais ou menos importância a esse mesmo fato. O que é que ele colocou primeiro e o que colocou depois? Então, na letra C aí você vai ver qual foi a diferença. O texto 1 deu mais importância a isso, o texto 2 deu mais importância àquilo. Isso é o que a gente chama de enfoque. Letra D de dado. A partir da leitura das duas notícias, quais das fontes lhe transmitiu mais confiabilidade? Por quê? É uma resposta pessoal. Você vai dizer então qual dos dois textos te passou mais credibilidade, qual dos dois parece ser mais confiável. Foi o texto 1, porque eu achei mais bem estruturado, com a manchete, o subtítulo e o texto organizadinho. Também trouxe depoimentos da rede de TV e de pessoas diretamente envolvidas nos fatos. Ou foi o texto 2, que também está bem estruturado, mas porque trouxe informações da força-tarefa, em que está envolvida também as forças armadas, que parece ser um órgão mais oficial, enfim. Você vai dizer qual e por quê. Então, o importante nessa resposta é você dar a sua opinião e saber justificá-la. Número 3. Aí nós já temos mais uma notícia. Nuvem de gafanhotos. Governo declara emergência fotossanitária. A emergência tem prazo de 1 ano e atinge 2 estados do sul. Por Agência Brasil, publicado às 8h38 de 25/6/2020 e atualizado à mesma data e hora. Brasília. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declarou estado de emergência fotossanitária no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, devido ao risco de surto da praga Schistosera cancellata nas áreas produtoras dos 2 estados. A portaria com a medida está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 25. O estado de emergência tem por objetivo permitir a implementação de plano de supressão da praga e adoção de medidas emergenciais. De acordo com o Ministério, a emergência fotossanitária é por um prazo de 1 ano. A nuvem de gafanhotos está a cerca de 250 quilômetros da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. A preocupação das autoridades do setor agropecuário e de produtores rurais é o dano que os insetos podem causar às lavouras e pastagens se houver infestação. Essa notícia foi publicada no site do jornal odia.ig.com.br. Letra A. Onde e quando aconteceu o fato noticiado? Primeiramente, qual foi o fato noticiado? Será que foi a praga de gafanhotos ou foi a publicação da portaria? Essas perguntas costumam ser respondidas logo no primeiro parágrafo, que é a lide. A lide já responde onde, quando, o que, quem, isso tudo. Para relembrar, dá uma olhada no cardzinho aqui em cima, vídeo aula de notícias. Letra B. Onde e quando a notícia foi publicada? Agora ele não quer saber onde aconteceu os fatos, mas sim onde foi publicada.
você dá uma olhada na fonte, de onde foi retirada essa notícia. Lembra que logo numa notícia online, já vem logo lá em cima a manchete, a linha fina ou subtítulo e logo depois quem publicou, quem escreveu a notícia, né? E a data e hora que foi publicada. Letra C. O que motivou a declaração de estado de emergência nos estados citados da notícia? O que é que aconteceu para os governos declararem esse estado de emergência? Também está bem explícito, escrito ali no texto, tá fácil de achar. Letra D. A que outro texto o autor recorreu para fomentar a notícia? Ele não tirou a notícia da cabeça, não seguiu boato de WhatsApp nem de Facebook, né? Ele consultou um texto sério, uma fonte confiável para poder embasar a notícia dele. E que texto foi esse? Será que foi uma lei? Será que foi uma entrevista? Também está bem explícito aí no texto. Número 4. Compare o texto da atividade anterior, que é a notícia que a gente acabou de ler, com o texto abaixo e responda as questões. Então, nós temos mais uma tirinha. É uma tirinha do Armandinho. A tirinha também é um gênero jornalístico. Ela circula na esfera jornalística, jornais, revistas. Preocupado com a nuvem de gafanhotos? Muito. Porque eles podem atacar as lavouras e com o tanto de agrotóxico que é usado neste país. Letra A. O que os dois textos têm em comum? O que é que tem nessa tirinha que também tem naquela notícia que a gente acabou de ler? Alguma coisa em comum elas têm. Você vai ler novamente, se for preciso, e responder aí bem completinho. Letra B. A preocupação de Armandinho e das autoridades do texto anterior é a mesma. Que preocupação seria essa? Com o que é que estavam preocupadas as autoridades lá na notícia e com o que é que está preocupado o Armandinho? É mais um ponto em comum. Semana 2. Aqui nós vamos estudar concordância verbal e nominal, pontuação e produção textual, reescrita de texto. Nós começamos com uma carta. Ela não está pontuada. Eles tiraram a pontuação e colocaram esses quadradinhos aí no meio. E você vai ver qual é a pontuação mais adequada. Quando você vai usar uma vírgula, a gente sabe que é para dar uma pausa ou separar itens de uma enumeração, uma interrogação, quando se faz uma pergunta, ou um ponto de exclamação que indica surpresa, entusiasmo, ou quem sabe a reticências para deixar algo no ar, para dar a impressão de que você está pensando em alguma coisa ou deixou de dizer alguma coisa. Os dois pontos para indicar uma explicação ou dar um exemplo. Enfim, você vai ver qual é a melhor forma de pontuar esse texto aí. Número 2. Leia a tirinha com atenção. Nós temos o Snoopy. Para quem não conhece, o cenário é o telhado da casinha dele e ele põe uma máquina de escrever em cima desse telhado. E ele escreve várias narrativas, várias aventuras das quais ele faz parte. Então, no primeiro quadrinho, ele está se afastando da máquina de escrever. No segundo quadrinho, ele está voltando. E no terceiro, ele já inicia o texto dele. Era uma noite escura e tempestuosa. Um bom texto dá muito trabalho. Letra A. Veja a continuação da história de Snoopy abaixo e complete-a. Se você observar, esse texto é o início de um conto de terror ou conto de mistério. Já ouviu falar? O conto, a gente já sabe que tem aquela situação inicial, tem uma calmaria. Depois aparece logo um problema que vai quebrar esse estado de calmaria. E esse problema vai se desenvolver durante toda a história. E repentinamente, pum, ele se resolve no final. Isso aqui é um conto. A principal característica do conto de terror é que ele tem muitos advérbios. Lembra o que é advérbio? É aquela palavra que, bem resumidamente, modifica o verbo. Como você praticou aquela ação. O advérbio modifica adjetivos também, qualidades. Por exemplo, a moça era bonita, a moça era muito bonita. Então, o conto de terror vai usar muitos advérbios,
ou locuções adverbiais para descrever o cenário, as sensações que o personagem tinha enquanto praticava aquelas ações, enquanto passava por aquele momento. Então, aparentemente, esse Fome Tenebrosa é o início de um conto de terror ou conto de mistério. Já temos a situação inicial, aí no primeiro parágrafo, e o problema já vai começar logo aí, depois que ele estava descendo as escadas. Aí você é que vai completar com a sua imaginação. Número 3. Leia o texto abaixo. Observe que nele há falta de concordância nominal e verbal em alguns trechos. Sublinhe-os e reescreva o texto de acordo com a norma padrão. Então você vai encontrar esses erros de concordância, tanto nominal quanto verbal, vai sublinhar, vai continuar lendo o texto. Depois você vai reescrever. O que isso quer dizer? Você vai copiar o que estiver certo e o que estiver fora da norma padrão, você vai consertar e escrever desse lado aí, tá? O texto inteiro, não vai ficar com preguiça e escrever só a metade. O desejo. A velhinha tinha uma pequena loja numa rua de Florença. Exteriormente, suas lojas não era nem rica, nem elegante, nem artística. Será que já tem algum erro aí? Suas lojas. Tá esquisito, né? Isso acontece em muitas lojas na Europa. Mas a velhinha vendia umas blusas tão lindas e original que mulher nenhuma poderia ficar insensível a seus encantos. E eis que, de repente, me torno possuidora de uma delas. Começava a escurecer. A famosa Florença tornava-se uma cidade de prata. Eu desejava mais uma blusa. Quem viaja estão sempre pensando em alegrias que, de volta, pode dar aos amigos. Mas a loja ia fechar. A velhinha não negociava com dólares. E pensar que um dia eu tive dólares. Então, separei a segunda blusa e prometi que na manhã seguinte apareceria com as minhas liras. Então, você viu que teve até um pouco de dificuldade para eu ler, porque tem esses erros aí de concordância verbal e nominal. Você já vai lendo e sublinhando e quando você for passar limpo esse texto, você vai consertando. Bom, terminamos aqui então a explicação das semanas 1 e 2 do volume 3 do PET de Língua Portuguesa do 7º ano. Lembrando que não é para você fazer correndo as 2 semanas. Você vai fazer primeira semana 1, vai mandar suas atividades, aí eu vou ver se tá certinho, vou corrigir, enfim, aquela coisa toda que você já sabe. Depois é que você vai passar para a semana 2, até porque você tem que fazer as outras atividades. Por exemplo, hoje você faz as da semana 1 de língua portuguesa. Amanhã você faz as da semana 1 de história, geografia. Não esqueçam também das do PET volume 1 e do volume 2. Não deixe de enviar, porque senão você vai ficar com a sua carga horária incompleta. Envie para mim e para todos os seus professores, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me perguntar no WhatsApp. Então, não deixa de enviar, tá bom? Então, fique firme, mantenha aí a sua rotina de estudos. Cada dia uma matéria, um dia português, outro dia matemática, outro dia geografia. E vai enviando as suas atividades para os seus professores para ficar tudo ok. E não esqueça de manter o isolamento social. Não vai ficar saindo por aí batendo perna, né? Para ficar trazendo Covid depois para os seus familiares e para os seus amigos. Precisou sair? Use máscara corretamente. Até mais!